Olá, aqui é o professor Ricardo Alencar e vamos resolver essa questão que ela precisa de duas coisas aqui, principalmente. Você aprender a resolver sistemas de equação, o que é bem comum, mas aqui também uma tentativa e erro, um pouco de raciocínio para escolher a melhor solução. E a matemática é basicamente isso, né? Você às vezes escolher a melhor solução possível, né? Tentativa e erro. É bem interessante nesse caso. Então, um parque tem dois circuitos de tamanhos diferentes para corridas. Um corredor treina nesse parque e no primeiro dia inicia seu treino percorrendo 3 voltas em torno de um circuito maior e 2 voltas em torno de um menor. Então, no primeiro dia, o que é que nós temos? Eu fiz aqui uma pequena formação de circuito, né? Para você. Então, está aqui o circuito maior. Ele faz, no primeiro dia, ele dá 3 voltas. E o circuito menor, no primeiro dia, ele dá 2 voltas, certo? Então, circuito maior, circuito menor. Então, vamos escolher aqui uma letra. Geralmente XY, mas pode ser AB, circuito MN, que você quiser escolher. Na matemática, a gente acaba usando bastante isso, né? X e Y para número de voltas. 3, e aqui o tamanho do circuito. E aí ele faz 1.800 metros. Somando um com o outro, ele percorre 1.800 metros. O segundo dia, ele faz 2 voltas aqui, 2 voltas no tamanho do circuito maior, né? Esse aqui é o circuito maior, e esse aqui é o circuito menor. E 2 voltas do tamanho, né? E aí ele faz uma volta do menor. Uma volta do menor, percorrendo 1.100. Com essa informação, a gente já pode montar esta equação, sistema de equação, para descobrir o tamanho de cada um. Mas não é essa a resposta que interessa. Olha só. No segundo dia, ele pretende percorrer 5.000 metros no circuito do parque, fazendo um número inteiro de voltas em torno deles, de modo que o número de voltas seja o maior possível. Então, a soma do número de voltas em torno dos dois circuitos, no segundo dia será, olha só que interessante, né? Ele faz isso na primeira rodada de treino, segunda rodada, eu falei dia, mas é primeira rodada e segunda rodada de treino, né? Isso aqui no primeiro dia. E ele quer saber o seguinte, no terceiro dia, ele quer dar M voltas do tamanho X, circuito maior, N voltas no percurso Y e quer somar aqui no maior possível. Então, por que eu falei que vai ser um sistema de equação mais uma tentativa e erro? Porque você vai ter que raciocinar o seguinte: se eu quero o maior número de voltas, o que é o mais interessante? É eu percorrer no circuito menor a maior quantidade de vezes e complementar isso no circuito maior. Então, no circuito menor, a maior quantidade de vezes, próximo de 5.000 ou 5.000, se for o caso, e no circuito maior, apenas para complementar, fazer uma tentativa e erro aí para achar a solução. Bom, então, vamos primeiro resolver o problema aqui do sistema, né? 3x mais 2y igual a 1.800 e 2x mais 1 vezes y, ou seja, y igual a 1.100. Com isso, resolvendo esse sistema de equação, eu consigo resolver então o tamanho de cada circuito, do maior e do menor. E aí eu volto para cá para ver qual é o melhor, tá bom? Então vamos resolver aqui. Eu faria o seguinte, se fosse você, tá bom? Eu multiplicaria a segunda equação por menos 2, para ficar aqui, ó, menos 2y. Quando eu somasse a primeira com a segunda, resolver. Ou, se for, muita gente só consegue resolver por substituição, isola o y e joga aqui no lugar de y e resolve, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos isolar aqui o y na segunda, tá? Y vai ser 1.100, tá aqui mais 2x, fica menos 2x. Então, esse é o valor de y. Aí substitui lá na primeira. Vai ficar, ó,
3x mais 2 vezes y, 2 vezes 1.100 menos 2x igual a 1.800. Com isso, a gente vai achar o valor de x, volta, acha o valor de y e a partir daí vamos fazer o teste. Continuemos então a resolver aqui. Então fica 3x, aí 2 vezes 1.100 dá 2.200, 2 vezes menos 2x menos 4x igual a 1.800. Uma forma de resolver tranquilo é fazer o seguinte: 3x menos 4x dá menos x. E aqui vai ficar, ó, 1.800 menos 2.200, certo? 2.200. Então, vamos aqui arrumar. Aí fica 1.800 menos 2.200. A diferença é 400. Só que como aqui o sinal de 2.200 é negativo, vai ficar menos 400. Ora, se menos x é menos 400, é claro que x igual a 400, certo? Se o negativo de x é menos 400, então o positivo de x é mais 400. De posse dessa informação, a gente sabe que y é 1.100 menos, então vai ficar y igual a 1.100 menos 2 vezes 400. Logo, isso vai ficar 1.100 menos 800. 1.100 menos 800, 300. Pronto, temos aqui o tamanho de x e o tamanho de y, tá? Então, cada volta que dá aqui no maior é 400 metros. Cada volta que dá no menor é 300 metros. Então, eu vou pegar esta combinação para dar 5.000, tá bom? Isso tem que ser no menor circuito para dar o maior número de voltas. Então, qual é a melhor estratégia aqui? Você pegar 5.000, que é o tamanho total, e dividir pelo tamanho do menor, mais próximo, né? Ó, dá para simplificar dividindo por 100. Então, 50 dividido por 3. O mais próximo seria, aí um bom chute aqui, 15 dá 45. Aí 16, opa, 16 dá 48, né? Então, se dá 48, passou, 17 já vai passar. 3 vezes 7, 21, 51, passou, né? Então, a melhor distância aqui, o mais aproximado é 16. Não precisa fazer exato, porque é só um chute. Então, se eu fizer 16 voltas vezes 300, isso vai dar 4.800 metros, certo? É a resposta? Não, porque eu quero exatamente 5.000. Então, eu tenho que diminuir 300 daqui para chegar lá no 5.000. Então, eu posso fazer devagarzinho aqui, ó. 4. Tem várias estratégias, tá, gente, para você fazer isso. Eu diminuo 300. Quando tiver um múltiplo de 400, para mim já resolve. Então, vai ficar uma coisa assim, ó. 4.800 menos 300. Ou seja, ao invés de 16 voltas, 15 voltas, né? 15 voltas. No menor. Então, vai dar 4.500. Isso aqui é divisível por 400? Não. Porque para ser divisível por 400 aqui, teria que ser 45 dividido por 4. Aí, vou diminuir de novo, ao invés de 15 voltas, 14 voltas. 4.500 menos 300 vai dar 4.200. Opa, 4.200 é divisível por 400, né? Porque 42, simplifica, né? 42 por 4. Beleza. Então, essa é a ideia, tá? Maior número de voltas no circuito menor, ou seja, 14 voltas no circuito menor, e o que sobra, 800, são 2 voltas no maior. 2 voltas no maior. Então, a soma 14 mais 2, né? Seria o M mais N, N mais M, vai dar 16 voltas, é a soma. Essa é a resposta. Fazer isso, dá para trabalhar matematicamente um pouco mais elaborado, teria que pensar um pouquinho mais, mas como o Enem é uma prova de rapidez, quanto mais rápido você resolver isso, melhor para você. Você sabe quanto tempo tem para fazer uma prova de matemática no Enem? Não sabe? Deixa eu lhe dizer. 3,2 minutos é a média que você precisa ter para dar tempo a responder todas as questões de matemática, mas também lembre-se que você tem física, química. Se você está se preparando para o Enem,
saiba que todos os seus concorrentes, centenas, milhares de concorrentes, estão fazendo a mesma coisa. Para você que vai fazer o Enem e quer uma vantagem que alguns diriam que é até desleal, então eu tenho um método passo a passo que vai te ajudar a destravar a sua velocidade de fazer provas de matemática ou que tenha cálculos matemáticos até 5 vezes mais rápido. Então, se te interessa, clica no link aqui, metodocalculomental.com.br, que você vai ter uma apresentação que eu preparei especialmente para você. Clica aqui.